Say something. Say hello to my little Olá, amigos, amigas, companheiros e companheiras, cinespectadores, web espectadores, telespectadores e ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Sétimo Sentido, claro, podcast, que é uma mera desculpa para que eu, Pedro Santana e Lucas Ribeiro, meu amigo, conversemos sobre o cinema por um tempo que é um pouco mais do que você tem paciência para ouvir e um pouco menos do que seria útil para você escutar. Então, claro, meu nome, como sempre, é Pedro Santana, ainda não mudei dentro do cartório, e hoje temos mais um quadro consagradíssimo dentro do querido Sétimo Sentido, que é o quadro Fogo contra Fogo. Então, explica para o pessoal, Lucas, que não conhece ainda, para usar uma frase célebre aqui do Sétimo Sentido, o que é o Fogo contra Fogo? Fogo contra Fogo é um quadro onde a gente busca hot takes de preferência, do coração da internet, do Twitter, que não é um lugar muito saudável para se passar muitas horas da sua semana, mas é um lugar muito útil para pegar opiniões polêmicas de gente cagando regra. Inclusive, quem não assistiu ainda, né? Fica aí a indicação do queridíssimo Fogo contra Fogo, que é o filme que dá nome a este singelo quadro, o filme aí do Michael Mann, estrelando Al Pacino e Robert De Niro. Sim, é isso que você ouviu, Al Pacino e Robert De Niro. Inclusive, acho que é o primeiro filme que eles contracenam literalmente na fantástica cena passada no diner em Fogo contra Fogo. Mas enfim, hoje o assunto não é Fogo contra Fogo, apesar do quadro ser Fogo contra Fogo. Hoje pegamos o queridíssimo Tweak do Tweak, isso, a plataforma é Tweaker e nela você faz tweaks. Então, o Tweak do Frank Shattuck, não sei a pronúncia, que incentivou essa conversa, ele é relativamente novo, Lucas, ele é de 3 de abril de 2020 e ele responde a um poll, né, a uma pesquisa feita pelo Twitter, uma enquete, melhor dizendo. Qual é o melhor filme de terror dessa seguinte seleção? Candyman, The People Under the Star, Get Out ou Us? E aí, o filme que ganhou, Lucas, por acaso, é o Get Out, Corra, do nosso queridíssimo Jordan Peele. Então o Frank, muito indignado, fala: Get Out não é um filme de terror. Suspense talvez, mas não terror. E sim, a resposta correta é People Under the Stairs. Então ele, além de gostar mais de People Under the Stairs, que é um filme que eu nunca ouvi falar do que de Get Out, ele traz aqui pra gente a sábia opinião que Get Out não é terror. Isso nos deixou numa posição de pensar, mas o que é terror? E antes de você, que detesta o meu take sobre meta-terror, sair correndo desse vídeo aqui, o que eu acharia compreensível, apesar de não necessariamente a escolha correta, eu lembrei aqui, Lucas, eu até te falei isso fora do ar, de uma história de um amigo meu, o saudoso Poletti, lá na PUC, que ele também era um cara muito chegado em cinema, né, digamos assim, um cinéfilo aí de dias de semana, não era um cara que necessariamente deixava sua opinião na internet, mas ele sempre indicava filmes aí pros amigos e etc. E aí, ele indicava os filmes baseados em gênero, né? Inclusive as pessoas fazem muito isso. Gente, se vocês quiserem uma indicação de filmes, falem o gênero, porque às vezes eu vou te indicar Marriage Story e você estava querendo ver John Wick. Então você fala assim, eu quero um filme de ação, um filme de drama ou um filme de terror. E aí você me fala também quais filmes você gosta, né? Geralmente é uma maneira muito boa de indicar coisas para as pessoas, que essa pessoa fala assim, não, eu gosto de humor negro. Aí eu indico Na Mira do Chefe, ela não gosta. Eu falei, talvez você devia ter indicado aí alguns outros filmes que você gostou. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que nas listas de indicações do Poletti tinha um filme que estava como gênero inclassificável, que ele tinha um verdadeiro derrame em tentar definir qual era o gênero daquela obra. E este filme era o primeiro que eu vou citar nessa discussão aqui, que é uma discussão que basicamente envolve o tema: existem filmes que não se enquadram em nenhum gênero? E, alternativamente, essa discussão de filmes ser de um gênero ou de outro importa para alguma coisa? Então, a minha resposta é que, apesar das dificuldades do Poletti, a gente tem um filme Obrigado por Fumar, ou Thank You for Smoking, aí sendo sim um filme classificável. Para mim, Obrigado por Fumar, ele se enquadra dentro do gênero da comédia. Especificamente, ele é uma versão aí de um gênero que a gente chama de mockumentary, né? Que é uma espécie de documentário falso. Filme aí estrelando o Aaron Eckhart. Então, eu acho que ele é sim classificável, apesar de eu entender perfeitamente de onde
as questões do Poletti aí se advêm, né, de onde é que as questões se originam, melhor dizendo, porque realmente não é um filme muito fácil de classificar. Já assistiu o Obrigado por Fumar, Lucas? Ainda não, tô devendo essa. Mas eu gosto do Jason Reitman só pelo o Up in the Air, do George Clooney já mencionado nesse podcast, mas ainda não vi o Obrigado por Fumar. Interessante. O Jason Reitman também sou muito fã do filme Tully, que ele faz com a Charlize Theron. Mas no Obrigado por Fumar, Lucas, o que eu acho interessante é que basicamente ele conta a história de um publicitário, né? Na verdade de um agente de relações públicas, que ele é encarregado com a missão ingrata aí de prezar pela imagem de uma das grandes empresas de tabaco do mundo. Então ele é um proponente do saudávelzíssimo, saudável, isso é a palavra existe? Com certeza não, mas a gente não liga, se o Shakespeare podia, a gente também pode, o saudávelzíssimo hábito de fumar um belo cigarro. Então ele se reunia com um grupo de pessoas, né, que era o Grupo da Morte, que também era um cara que fazia o PR de empresas de armas e a outra mulher que fazia PR de empresa de bebidas. E aí eles trocavam experiência sobre isso, e durante essas reuniões e durante essa história, o Aaron Eckhart, além de defender aí as empresas de tabagismo, ele também acaba tendo um desenvolvimento pessoal como um ser humano. E acaba que o filme ele nem é necessariamente assim, aquele tipo de filme que prega uma mensagem, aquele tipo de filme que te faz pensar em alguma coisa. Ele não é aquele filme Oliver Stoniano, digamos assim. Então, de certa forma, ele até te dá a opção de realmente acreditar no discurso do personagem do Aaron Eckhart, que eu acho que é uma questão interessante. Mas aí, tendo essa questão em mente, Lucas, já que você não viu aí o Obrigado por Fumar, o que você acha que faz um filme ser um filme de comédia? Bom, eu já vi uma metáfora interessante em relação, na verdade, o que faz alguma coisa, enfim, ser definido como aquilo. O Rei Leão, de 2019, que eu não vi e não verei, Há algum motivo específico? Só para o público ficar ciente aí? Claro, tudo me parece uma versão pior e mais pobre de 94, mas tudo bem. Li, concordo 100%, que é bem isso. Mas o principal problema do Rei Leão de 2019 é que, como os animais são muito realistas, e quando eu digo muito realistas, eu digo muito realistas, como é que você vai demonstrar a emoção de um leão que tá lá só atuando como um leão? Então, assim, tá lá o Mufasa. Aqui no original tá lá, Simba, everything the light touches is our kingdom. Só assim, pô, James Earl Jones, pô, foda e tal. Então, seja dublado, Simba, tudo que a luz toca é o seu reino, o nosso reino. Não sei qual é a frase em português, mas enfim. E aí agora, ao invés de ter essa expressividade, é tipo, Simba, everything the light touches is our kingdom. É tipo assim, mano. Tem uma comparação, assim, o Twitter ele não serve para muitas coisas em questão de contexto para analisar filme, muitas vezes é um câncer, mas essa comparação específica é interessante quando você bota do lado a cena de 94, do original, no caso do Simba vendo um Mufasa caindo de desfiladeiro, e a de 2019, porque de fato tem uma expressividade, até no movimento de câmera, né, já que é animado. Você consegue, enfim, ver o impacto da situação no Simba. E no original é só um leão de CGI abrindo e fechando a boca. Falando assim, não! E é isso. E teve uma discussão meio maluca ano passado se era animado ou não. Eu não sei qual a sua posição, espero que você esteja do lado certo da força. Lucas, se você tivesse que chutar, Lucas, qual que você acha, minha opinião, que um filme que é 100% gerado por computador é live action? Ou se um filme que é 100% gerado por computador, à exceção do primeiro frame, ele é um filme live action? Obrigado, já entendi seu ponto. Se não tivesse ficado claro, é uma animação. Eu vou escrever aqui, é animação na tela. O Lucas está editando, Lucas do futuro, coloque um gráfico bem tosco, de preferência, escrito é animação. Mas é a mesma coisa que a gente fala assim, o Bob Esponja de vez em quando tem uns trechos do desenho que é em live action com os atores aleatórios, então não é mais desenho animado. É a mesma coisa que falar que, sei lá, por causa de um frame ou por causa que parece real, não faz sentido nenhum, é uma animação. Então, o ponto que eu estava querendo chegar
com isso era essa discussão de que eu via uma metáfora de, por exemplo, se você tem uma substância, você bota um pedaço de outra substância Y no meio desse conjunto, isso não quer dizer que, né, o exemplo que eu dei de, às vezes, um desenho animado que tem trechos em live action. Aquilo não torna exatamente um filme live action, muito menos o Rei Leão, que é praticamente todo feito no computador. Mas a comédia, eu diria que, por ter elementos de comédia, até Duro de Matar tem elementos de comédia. É bem forte do primeiro. E não é um filme de comédia, propriamente dito. Eu acho que um filme de comédia ele passa por intuito artístico, na verdade. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que tem a ver com a intenção Exato. da situação? Porque, igual aquela velha discussão, né, velha mesmo, do Heráclito, né, que tem... Aí os caras deram que 10 minutos de podcast, a gente tá falando do Heráclito. Sim, Heráclito... A gente já falou de Rei Leão, Bob Esponja e agora Heráclito. Mas o Heráclito tem uma discussão muito interessante que, não sei se vocês já ouviram, mas é o paradoxo do navio. Não sei se você está familiarizado, Lucas, mas basicamente ele questiona. Suponhamos que você tem um navio, e aí, ao longo dos anos, você troca o mastro do navio, você faz um reparo no timão, você troca o leme, você troca a carcaça do navio, etc. E chega um ponto, anos depois, que nenhuma peça que está lá presente no navio, que a gente vai chamar de Clayton, nenhuma peça no Clayton é original. Então ela não estava lá na construção original do Clayton. Então, seria Clayton o mesmo navio ou não? E aí é a essência que a gente troca também, porque a gente como ser humano passa por isso, né? A gente troca a nossa pele inteira de 7 em 7 anos e tal. E aí a discussão do Heráclito era usar o navio como sendo um análogo para o homem em si, né? Tanto que ele tem também aquela mesma frase de que um homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Então é meio que mesmo uma corrente de pensamento. E aí a resposta é médio, porque ele é o mesmo navio no sentido de que ele tem a mesma essência mantida, que ele foi construído de uma maneira que ele continua sendo, apesar de ter sido povoado por novas peças, então ele é o mesmo navio. E não, ele não é o mesmo navio porque ele tem outras peças, mas as peças às vezes são mais do que o todo, né? Então eu pessoalmente sou muito dessa corrente de intenção, né? Então no Duro de Matar você fala que não há intenção. Você acha que a intenção, pelo menos estou lendo aí palavras, jogando palavras na sua boca, é de que o filme ele é um filme de ação, né? Provavelmente, acho que é a sua opinião. E por isso também talvez o Duro de Matar não seria um filme de Natal, porque ele não tem intenção de ser um filme natalino, apesar dele se passar o Natal como a enorme maioria dos filmes do Shane Black, por exemplo. Mas aí então, Sim. te trago algumas perguntas então, Lucas. Primeiro, Rei Leão então tem a intenção de ser live action e portanto é live action? 1. 2. Duro de Matar é um filme de Natal? E 3. Por que a galera não assiste Dois Caras Legais? Tá, ok. Isso foi um non sequitur bem legal. Que é isso, um filme de comédia do Shane Black, cara. 100% conectado. Faz sentido. Mas, bom, vamos por partes. Primeira coisa, não importa a intenção artística, pelo menos na questão técnica que define o Rei Leão como animação ou não. Foi feito de maneira animada em um computador, seja o traço realista ou mais cartunesco, então é uma animação. Fazer uma interjeição. Seria animação um gênero? Não. Eu não quero que o Brad Bird venha puxar meu pé à noite. Brad Bird, para quem não sabe, é o diretor genial de Ratatouille, Os Incríveis, Gigante de Ferro. E o Brad Bird ele tem uma definição muito... 4, Protocolo Fantasma. Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma. Ele tem ele se incomoda, na verdade, ele tem uma dificuldade gigante, ele já falou isso, já tweetou sobre isso, quando as pessoas definem a animação como um gênero, e ele está completamente certo. A animação é um meio para você atingir o objetivo que no caso é contar uma história. E você tratar como um gênero animação, tal, o que é o gênero animação? Gênero animação é comédia, animação igual comédia, ou animação igual ação, não tem isso. É um meio pelo qual você conta uma história. Eu até vi pessoas falando assim, a animação pra mim é algo mais lúdico. Tá, a gente pode ter essa percepção. Extremamente lúdico, tipo Ghost in the Shell. Um filme super lúdico, super leve. Exato. Assim, eu entendo que a pessoa quis dizer no traço, né, no caso, assim.
Pode ser um filme mega pesado, mas pode ser Happy Tree Friends, mas é, o, é mais um preconceito nosso mesmo de associar a animação nosso como público em geral, de falar assim, a animação são filmes da Pixar, são filmes da DreamWorks, eles são animação. É aquela famosa história, tudo isso é animação, mas nem toda animação é isso necessariamente. E esse é o caso do Rei Leão, e no caso do Rei Leão é inescapável, porque assim, tem certos axiomas dos quais você não vai conseguir fugir. Você fez seu filme animado, ele é animado, não importa o seu intuito. Agora, gênero, que é basicamente o clima, ou enfim, a forma, o tom que se aborda no filme, aí já é diferente. Por exemplo, Birdemic, que é um dos piores filmes já feitos, assim como o The Room. The Room não foi escrito. Heresia, Brasil, heresia. The Room não foi feito. Pra quem sabe The Room também, vai pesquisar o The Room, vai assistir, vocês vão se divertir. Inclusive o filme, né? O The Disaster Artist, que esteve no Oscar de 2017. Eu achei um excelente filme. 18 porque foi de 17. Sim. Isso. Então, Oscar de 17, relativo aos filmes de 2017, né? Cerimônia de 2018. Mas é um filme que conta a história, né, de produção desse enigmático filme The Room, pela mais enigmática ainda figura do Tommy Wiseau. Exatamente. Ótimo filme, ótima dica, mas o The Room, que é um dos melhores e piores filmes já feitos, junto com Troll 2 e outros dessa categoria, ele não foi feito para ser um filme de comédia. E o Tommy Wiseau, ele achou que ele estava fazendo grande arte, né? Um filme dramático, quase uma tragédia shakespeariana, mas é risível. É risível. Ele acaba sendo uma comédia acidental, mas ele não é uma comédia. É um daqueles filmes não é tão bons que são ruins, tão ruins que são bons. Mas ele não foi feito para ser uma comédia. Ele é um drama que, por ser mal executado, o tiro acaba saindo pela culatra. E no caso, eu vejo um filme de comédia como eu já mencionei, é um filme que tem algum tipo de intuito. Então, eu ligando isso no Duro de Matar, apesar de não ser um filme de Natal, né, obviamente, como, sei lá, Esqueceram de Mim, eu gosto de tratar ele mais ou menos como um filme de Natal, porque assim, ele não precisa ser um filme de Natal, mas eu gosto, pelo menos pessoalmente, de tratar ele assim, porque o tema do filme é basicamente alguém usando o clima natalino de festividade e, enfim, reencontrar sua família para voltar para eles, que é basicamente todo o arco do John McClane. Então não é um filme de Natal, mas é um filme que eu gosto de assistir no Natal, por exemplo. Todo Natal eu gosto de assistir do de Natal. Mas eu acho que o mais importante é justamente isso, é passar pelo intuito. E ligando a sua última pergunta sobre Nice Guys, ou o título em português que é o mais genérico possível, Dois Caras Legais, é um filme incrível, não sei porque as pessoas não veem. O Shane Black já disse que poderia ter feito mais de um filme sobre isso, ele poderia ter feito zilhões de filmes sobre esses dois personagens. O Ryan Gosling devia ter sido indicado por Nice Guys. E é incrível. Vai assistir Nice Guys, acho que tem Netflix, algo aqui. Enfim, vai procurar o que você acha, vale a pena. Nice Guys é meu terceiro filme favorito de 2016, e o fato de eu não lembrar quais são os dois primeiros estão me gerando um questionamento que talvez... Não, o primeiro é A Chegada. Chegada 16? Então isso faz bastante sentido. Agora, o meu segundo eu vou sofrer para lembrar. Depois eu vou no Letterboxd. Qual que é o meu segundo filme favorito do ano de 2016? Mas eu acho que é bem no que você falou aí mesmo, Lucas. Então, trazendo novamente a discussão para o queridíssimo Thank You for Smoking, né? Obrigado por fumar. Thank You for Smoking, ele é uma comédia cínica, né? Ele tem um ânimos, para usar um termo desnecessariamente jurídico, de trazer um ponto sobre a sociedade, né? E ele utiliza um protagonista ultra carismático e um cenário um tanto quanto absurdo para trazer esse ponto, né? Porque ele entra um pouco em questão de paternidade, ele entra um pouco em questão de moralidade, e entre N outras questões, através do artifício
da comédia. E não é porque é comédia que não pode falar de coisa séria. Muito pelo contrário, né? A comédia tem um recurso extraordinário que é a comédia para desarmar as pessoas e ao mesmo tempo entrar em pontos com uma seriedade enorme, né? Então, não é à toa que muitos cômicos acabam sendo pessoas que sofrem de demônios severos, de depressão, alcoolismo, etc e tal, porque eles usam a comédia como meio de contexto e como meio de escape, né, no final das contas. Então, acho que, apesar do tema de Obrigado por Fumar ser um tanto quanto sério, apesar da ambientação ser um tanto quanto dramática, o filme é uma comédia. Ele tem a intenção de te fazer rir daquele absurdo e entrar numa jornada com o personagem. Ele não tem, para usar a classificação grega, né, ele não tem a intenção de ter um final trágico com uma mensagem dramática, né? Porque, na real, quando a gente fala de gênero, a gente começou com dois, né? Depois que a gente foi tendo aí de vários nichamentos, assim, várias subdivisões, entre outras coisas, mas a gente tem tragédia e comédia. Então eu acho até interessante porque as pessoas pensam, mas comédia, você consegue fazer comédia junto com qualquer outro gênero. Sim, porque comédia é um dos dois gêneros. Então por isso você pode ter terror de comédia, ação de comédia e dramédia, que é drama com comédia. Você pode ter várias coisas com comédia, a gente que dos dois gêneros que a gente tinha pensado lá na Grécia Antiga para voltar no Heráclito e agora talvez entrar um pouquinho no Sófocles e outros grandes dramaturgos e escritores da época, é um dos gêneros, é um dos dois, né? Você tem lá a máscarazinha feliz e a máscarazinha triste, e aí basicamente o que você está tratando é sobre positividade ou negatividade dentro da sua mensagem, né? E aí, no caso de Obrigado por Fumar, não vai ter aquela pausa que a pessoa vai ter um punchline dentro de uma piada de forma muito precisa, ou vai ter ali um humor físico muito exacerbado, mas você ri no filme o tempo todo. Então, acaba que, apesar da temática, apesar de parte da execução, você tem ainda vários elementos que te remetem à comédia. Primeiramente, a questão do humor em si, né, de situações que são cômicas, situações que pedem o riso e estão ali propositalmente. Você tem ali também uma estruturação que faz o uso de um mecanismo que é o mockumentary, né? Então, é como The Office, por exemplo. O filme é como se ele fosse, em parte, um documentário sobre aquele cara que é interpretado pelo Aaron Eckhart, e esse é um mecanismo muito utilizado em comédias, né? Você vê ali, por exemplo, This is Spinal Tap, ou What We Do in the Shadows, vários outros bons exemplos aí de como se fazer um mockumentary, até mesmo ali o próprio The Office, né? Mas num contexto de série, não de filme. Então, acaba que não só Get Out é um terror, porque o conteúdo dele entra dentro dos elementos característicos de um filme de terror, e não só Obrigado por Fumar é uma comédia, porque ele entra dentro dos elementos característicos que a gente considera mais presentes dentro das comédias, mas ele é uma comédia porque essa é a ideia do diretor, né? É te fazer rir de nervoso, basicamente, digamos assim, e questionar algumas coisas muito interessantes. E falando nisso, acho que isso é um bom segue, né? Uma boa conexão em relação ao seu hot take que você me falou anteriormente, de um diretor que traz filmes que são talvez classificados como comédia? Sim, um dos filmes que eu escolhi é um dos filmes que está no braço do Pedro, no caso. É o grande filme de 2008, falando, não sei o que você está falando. Na Mira do Chefe, ou In Bruges, no título original. O Martin McDonagh, que é o diretor e escritor do Na Mira do Chefe, também é o diretor do Sete Psicopatas e do Três Anúncios para um Crime. Ele, assim como Charlie Kaufman, assim como o Tarantino até também, eles são gêneros em si, basicamente. Porque eles têm uma qualidade muito específica que, quando você fala assim, bom, esse é um filme do Charlie Kaufman, você sabe mais ou menos a impressão que você tem, né? Você sabe a sinapse que forma quando alguém fala, esse é um filme do Charlie Kaufman. Uhum. E os filmes do Martin McDonagh, eles são uma comédia também, da mais negra possível, pelo tom que ele dá para os filmes dele.
Porque é intencional, é completamente intencional ele fazer você rir e subverter assuntos sérios com uma comédia escrachada, que ele faz em basicamente todos os filmes dele. Mas ele não é só uma comédia. Inclusive, eu já vi ele em lista dos 10 melhores thrillers de todos os tempos, por exemplo. Thrillers, né? Que teoricamente, se falarem assim, In Bruges e Seven estão no mesmo gênero, como assim? Obviamente, de novo, não existe só um gênero para um filme. Um filme não é só drama, só terror. Mas é interessante ver como que o Martin McDonagh consegue pegar um thriller, que é basicamente isso, o filme é um thriller sim, e é um drama também, uma jornada pessoal de basicamente existencialismo do personagem do Colin Farrell por causa de toda a tragédia, toda a trajetória horrível, né, como assassino que ele viveu até ali, principalmente na história. Enfim, eu não vou dar esse spoiler não, porque assiste o Nome do Chefe, Você é fã de dar um que spoiler. vale a pena. Você gosta, né, de dar um spoiler. Mas esse filme merece ser visto da maneira mais crua possível. Basicamente, uma descrição rápida, são, né, dois assassinos, hitmans, que são enviados para Bruges, e eles têm que ficar lá até eles receberem Bruges, uma no resposta caso, do chefe, a que eles têm que cidade fazer. na Bélgica, né, que tem esse belíssimo campanário Exato. aqui. Exatamente. E eles estão lá esperando, basicamente, uma resposta do chefe deles, por causa que um trabalho deu errado e ele tá meio que resolvendo as coisas ali. Enfim, é aquele famoso nós só vamos fazer um trabalho ali, mas tudo é errado. Nós só vamos fazer um roubo, mas tudo é errado. E os personagens têm que ver com as consequências aqui, principalmente do Colin Farrell. Mas é um filme incrível e o Martin McDonagh, ele consegue trabalhar muito bem vários gêneros, porque o In Bruges, ele e os outros filmes dele poderiam, tipo assim, ter uma percepção de ser meio esquizofrênico. Tá, você tá fazendo piada agora, que estranho, porque tem vários filmes, tipo o que na minha opinião foi o caso, né? O Halloween de 2018, que foi escrito e dirigido pelo David Gordon Green, que é um cara meio conhecido por alguns dramas e comédias, e que também foi escrito pelo Danny McBride, que é basicamente um ator de comédia. Assim, o DNA dele é basicamente comédia, e pra mim não fechou a conta do Halloween, do último Halloween. Eu sou muito fã do original, mas esse Halloween, que, diga-se de passagem, é o terceiro filme que se chama só Halloween. Teve um filme Halloween em 1978, teve um filme Halloween em 2007 ou 2008. Que é o do Rob Zombie, né? Rob Zombie, e teve um filme Halloween em 2018. Mas não fechou, porque muitas vezes o filme tá criando uma atmosfera e ele defusa isso com personagens fazendo monólogos que são para ser engraçaralhos, mas não são, e dois, não tem nada acontecendo. Mas o Martin McDonagh não, ele consegue fazer esse malabarismo com vários gêneros e, tipo assim, não deixar a bola cair no momento. E ainda assim trazer um final impactante para todos os filmes dele, sem que fale assim, só uma comédia escrota, não teve impacto a jornada dos personagens. Com certeza tem. Então, em Bruges, ele é um excelente filme e ele é um filme que, de fato, se alguém virar pra você e falar assim, putz, me recomenda um filme, tá? Que filme que você gosta? Me recomenda um filme tipo In Bruges. Você provavelmente vai acabar recomendando, se a pessoa já não conhecer, outros filmes do Martin McDonagh, porque ele é muito específico na trajetória dele. Se você tiver assim no seu repertório, isso é uma bela indicação para quem é fã do Martin McDonagh, porque eu não sei se você sabe, Lucas, mas o Martin McDonagh tem um irmão que também é diretor, chamado John Michael McDonagh. Eu acho que o filme mais próximo do In Bruges também é um filme estrelando Brendan Gleeson, que é dirigido pelo John McDonagh, que chama-se The Guard, que é um filme excepcional, que também mistura humor negro com ação e mistério. Então, se vocês não viram, The Guard é um excepcional filme. Já viu The Guard, Lucas? Nunca vi. Em português é O Guarda, então não tem muito erro também, é daquelas traduções bem literais. É um filme com o Brendan Gleeson e com Don Cheadle, que acompanha a história de um policial na Irlanda rural, que de repente tem a presença do FBI nas suas redondezas, e agora ele tem que ser o concierge ali, o liaison do FBI
para conduzir um caso e é realmente engraçadíssimo. Então fica com a recomendação até para o próprio Lucas, aí talvez, se não vira um cinemnésia, né? Pois bem aí, em relação ao The Guard, que realmente é um filme muito legal, mas entrando Na Mira do Chefe, eu acho legal porque, obviamente eu amo o filme, né? É um dos meus filmes favoritos da vida, e ele conecta muito comigo porque ele também é um filme que tem um subtexto sério por trás de um filme que é o humor negro, beirando aí o humor absurdista, né? Tem uma cena específica do Colin Farrell zoando de alguns turistas americanos que é realmente impagável, que envolve justamente esse queridíssimo campanário aqui, que é muito bom. Mas enfim, o Na Mira do Chefe ele trata muito com redenção, com culpa, ele trata com culpa católica, né? Quase um negócio de Martin Scorsese aí, e sobre a discussão de pecado versus pecador, a discussão sobre redenção, sobre os nossos atos, sobre se arrepender genuinamente por algo, sobre o resgate da alma, digamos assim. Especialmente considerando que o filme não é tão sutil em falar disso, só que a comédia do filme é tão desarmante que acaba que o subtexto não fica martelado. Pelo menos essa sempre foi a minha impressão, que o filme te dá um cenário que é tão absurdo e tão engraçado que acaba que você não chega a pensar que tipo as ações ali contadas de uma forma dramática seriam Oliver Stonianas, para usar um termo que eu trouxe anteriormente, né? Que é um cara que traz a sua mensagem de forma extremamente explícita ao longo dos seus filmes. Então, eu gosto muito da Mira do Chefe por isso. E você classificaria ele como uma comédia também, Lucas? Ou você classifica ele mais como thriller? Eu classificaria como os dois. Eu acho que se tivesse no IMDb lá em cima estaria thriller, comédia e drama, talvez. Interessante. Eu sempre pensei no Nome do Chefe como uma comédia de humor negro, assim, especificamente. Mas eu entendo quem chegaria na classificação de thriller. E aí eu só não entendo aquela classificação que aparece no Letterboxd, né? Que muita gente usa também, especialmente na seara dos críticos americanos, que são os filmes de crime. Afinal, o que é um filme de crime, Lucas? Exatamente, assim, seria mais como você mesmo já tinha mencionado também em off, o que é um filme, por mais que não seja um gênero em si, seja abordando um tema, pode ter uma biografia de comédia, por exemplo, mas cinebiografias ainda assim são um subgênero de alguma coisa, eles né, servem mais para catalogar, assim como o que são filmes de crime. Obviamente não são só filmes de crime, porque né, o tom em que eles tratam a vida do crime é o que vai ditar realmente mais ou menos o que o filme é, assim como Na Mira do Chefe é bem diferente de Poderoso Chefão, mas dois são filmes de crime. É interessante, mas é mais uma maneira conveniente de catalogar filmes do que de fato um gênero específico, né? Você não vai no cinema e fala assim, quero ver um filme de crime. Até pode, né? Se você for fã o suficiente do Guy Ritchie aí, do Edgar Wright, pode ser uma possibilidade. Mas é um ponto que você tocou que eu acho interessante. Que na real, no final das contas, gente, gêneros e convenções estão aí por conveniência, né? É uma maneira mais fácil da gente encontrar e categorizar as coisas. O ser humano tem essa mania de querer categorizar tudo, né? Igual você pega lá uma questão interessante que eu, por muitos anos, acompanhei conteúdo sobre espadas e facas e coisas assim, aí, especialmente no contexto medieval. E aí tinha lá o que é uma long sword, uma broad sword, uma hand and a half sword, uma bastard sword, ou qualquer outra classificação. Na idade que elas existiam, elas eram só espadas. E aí a gente foi lá e depois, olhando de trás para frente, de frente para trás talvez, aí a gente foi lá, não, categorizou, não, isso aqui é uma espada de uma mão e meia, isso aqui é uma long sword, isso aqui é qualquer classificação que fosse conveniente para separar uma coisa da outra. Não é a mesma coisa. No final das contas, você pode falar, esse filme é uma comédia, esse filme é uma tragédia, mas é útil você falar que esse filme é, na verdade, um terror, ou então ele é um terror slasher, ou talvez ele seja uma paródia de terror slasher. Então você pode chegar a vários níveis dentro de uma especificidade até chegar no ponto que você quer trazer, né? É uma coisa análoga, por exemplo, à especialização dos médicos, né? Tem um grande amigo meu, inclusive um dos investidores da Alligator, que ele é cirurgião plástico. Aí, certa vez, o filho dele
chegou perguntando: ô pai, eu tô aqui com essa dor e tal, descreveu uma dor que ele tava no braço, sei lá o que e tal, que tava no cotovelo, sei lá qual jeito. O que você acha que pode ser? A resposta dele foi: sei lá, filho, procura um médico. Quer dizer, o cara é cirurgião plástico, fez medicina para depois fazer cirurgia geral, para depois fazer cirurgia plástica. E a visão dele é que não, procura um médico aí, na moral. Então acaba que, no final das contas, por mais que um filme seja uma tragédia ou uma comédia, ele vai ser especificamente um mockumentary ou um thriller de comédia, né? Acaba que tem uma subdivisão a mais. E falando nesses filmes que tem muitas subdivisões, eu vou falar no meu próximo filme aqui, que eu escolhi para trazer para vocês como um filme difícil de categorizar, quando eu deixo a tampa da minha cerveja cair, fazendo um barulho que vai ser dificilmente editável ali no momento que o Lucas pegar esse vídeo. Mas estou falando do filme francês que mistura elementos de filme de prisão, elementos de drama e até mesmo elementos sobrenaturais e também de filmes de gangster. E se vocês não acham que essa mistura pode funcionar, é porque vocês nunca viram o filme dirigido por Jacques Audiard chamado Um Profeta ou Un Prophète, não sei a pronúncia em francês, mas eu imagino que você tenha que fazer essa cara de desgosto se você gostaria de pronunciá-lo corretamente. Mas basicamente Um Profeta, ele é um filme que acompanha a história de um criminoso muçulmano que é preso em uma prisão francesa e ele acaba tendo que se aliar a uma gangue específica lá dentro em busca de sobrevivência, e acaba que ao longo dessa relação dele com essa gangue temos aí várias questões que se desenrolam utilizando-se de habilidades aí que talvez podem ou não ser sobrenaturais do nosso querido profeta. Então é um filme que, assim, quando eu te explico ele parece completamente nonsense. Você fala assim: gente, não tem a menor chance disso dar certo, mas no contexto do filme faz muito sentido. Então, não sei se já viu Um Profeta, Lucas? Também não. Olha só, deveria ter escolhido outros filmes para esse Fogo Contra Fogo, mas bom que pelo menos ficam as recomendações que já foram Obrigado por Fumar, O Guarda e Um Profeta. Mas o que eu acho especialmente interessante em relação a esse filme é que ele constrói um contexto e destrói esse mesmo contexto repetidas vezes e mesmo assim não fica algo muito inacreditável. Então, isso que eu acho que é a maior virtude do filme. Me lembra inclusive um anime, para entrar em uma tangente completamente distante, chamado Tengetoppa Gurren Lagann, que é um anime de 27 episódios, em que os personagens começam cavando buracos em uma sociedade distópica e eles literalmente terminam jogando galáxias um no outro como se fossem shurikens. Aí você fala assim: Pedro, mas é impossível essa progressão fazer sentido. Mas no anime faz sentido. Você realmente compra que em 27 episódios de 20 minutos você consegue comprar essas duas coisas ao mesmo tempo. Que você tem ali uma sociedade de futuro distópico em que os seres humanos moram debaixo da terra cavando buracos, tem robozinhos, para no final você tem ali mechas, Gundams, sei lá qual que é o termo técnico japonês, jogando shurikens espaciais um no outro. E eu acho que Um Profeta é um microcosmo do cinema para isso, né? Ele me lembra alguns outros filmes aí que não tem nada a ver uns com os outros, né? Ele me lembra ao mesmo tempo um filme chamado Startup, que também é um excelente filme de prisão. Inclusive é um gênero que eu gosto pra caramba por algum motivo, que são filmes de prisão. Talvez por eu ser um cara que tem como fundamento aí principal na vida a liberdade, eu tenho um interesse muito grande por ver as pessoas em situações que elas têm essa questão fundamental tiradas delas, né? Então, tirado delas. Então, acho que talvez pode ser uma explicação lógica. Mas, assim, ele me lembra esse Startup, que também me lembra, claro, Um Sonho de Liberdade, por exemplo, A Espera de um Milagre, filmes que se passam em prisões. Ao mesmo tempo que ele me lembra Goodfellas. Do mesmo diretor. Do mesmo diretor, do Frank Darabont, que é super subvalorizado. Ou também o filme Midnight Express e tal, do próprio Michael Mann, que também faz o Fogo Contra Fogo, que dá nome a esse quadro. E ao mesmo tempo, eles me lembram, esse filme, Um Profeta, me lembra Goodfellas. E ao mesmo tempo, ele me lembra alguns filmes como Chronicle, por exemplo, que é um filme do Josh Trank, em que ele traz aí uma história... Como é que isso funciona? Não, mano, é realmente bizarro. Você tem que ver para apreciar o quão bizarro é Um Profeta, especialmente como raios essa mistura aí um tanto quanto heterogênea funciona. E ela funciona justamente porque, atrás de tudo, esse filme é um drama.
Então ele tem uma coesão entre os gêneros, porque ele é um drama na prisão, ele é um filme sobrenatural de drama, ele é um filme de crime de drama. Então, da mesma forma que ele pode ser um filme sobre mafioso, um filme sobre prisão, um filme sobre sobrenatural, um filme que tem elementos de comédia, ele é um drama, essencialmente. Então ele caracteriza a vida de um personagem em uma situação dramática, né? Que na verdade ele é um muçulmano fora de lugar que está lutando pela própria sobrevivência. Então, independentemente do contexto em que isso acontece, a verdade central é a mesma. Logo, ele consegue ter uma coesão e uma coerência interna sem necessariamente carregar um gênero muito claro ao longo da narrativa. Então ele pode flertar com ficção científica e flertar com comédia e às vezes ser uma versão francesa aí de filme de prisão e funcionar. Então por isso que eu acho esse filme um exemplo legal demais de filmes que não precisam ser caracterizados, mas podem, como é o caso do Corra mesmo, que você não precisa caracterizar ele como sendo terror, até o Globo de Ouro discorda, por exemplo, fala que ele é uma comédia. Mas o Profeta eu acho que ele funciona justamente porque ele tem essa solidez de, no fundo de tudo, ser um filme de drama. Então eu acho que, para quem nunca viu, vale super a pena você explorar esse lado mais diferentão. É um filme francês de 2009 de 2 horas e 35, que é uma verdadeira tragédia épica. Aí. Então, para você que nunca viu, fica aí a recomendação de Un Prophète. Tem que fazer a carinha, né, para o francês, Un Prophète. Então, fica aí a minha recomendação. E aí, Lucas, eu queria saber o seu próximo filme aí que você considera de difícil classificação, mas que na sua cabeça tem uma classificação clara não? Cara não, clara. Bom, eu tinha pensado no Bong Joon-ho para uma das minhas indicações, porque eu sinto que ele é um desses caras que, assim, eu vejo isso, eu não tenho tanto conhecimento do cinema oriental quanto eu gostaria de ter, mas eu vejo que talvez o cinema oriental faz isso um pouco, que é misturar, enfim, a comédia que às vezes pode parecer um pouco fora de lugar em alguns momentos assim nos filmes, o que eu acho que funciona perfeitamente bem no Bong Joon-ho, não acho que ele tá fora de lugar. Mas ele é um cara que, assim, Snowpiercer é um filme mais sóbrio. Agora, Parasita, Okja, até o Memories of Murder, né, que, assim, é um filme de investigação, mas tem momentos ali de comédia explícita, basicamente. E eu acho que ele é um desses caras que é top of mind, assim, como Bong Joon-ho é um cara que a palavra, né, o nome dele define basicamente o gênero, ou os gêneros, que, né, compõe a amálgama, mas o que eu peguei é um que talvez seja ainda, ele é tão idiosincrático que ele é ainda mais que o Bong Joon-ho em relação a isso. E esse cidadão é o grego, ele é grego, né, Yorgos Lanthimos. Ele é grego, e ele é loucaço. Os filmes dele basicamente já demonstram isso perfeitamente. Para quem não viu, tem em um filme dele, ou não conhece quais são os filmes dele, ele tem Dogtooth, né? Que é o que ele prende a família em casa. Enfim, um pai prende uma família em casa e convence eles que eles têm que agir de uma certa forma. Tem uma favorita que foi de 2018, que foi um dos melhores filmes de 2018, que é um dos filmes, assim, por mais que o estilo dele casa muito bem, porque a gente tem, às vezes, pelo menos me parece algo que, às vezes, filmes de época parecem ser chatos porque eles são muito, sei lá, cheios de pompa, e o Yorgos Lanthimos, ele meio que quebra isso, mostrando os absurdos e o ridículo da monarquia e dos excessos desse pessoal dessa época. O Yorgos Lanthimos é, pra mim, a definição do que é um cara idiosincrático, né? Sim, definitivamente, porque nada mostra isso melhor do que o filme que eu escolhi, que foi The Lobster, ou em português, O Lagosta. Poderia ter ficado The Lobster ou Lagosta. of a Sacred Deer, é do Yorgos Lanthimos também, né? Também. Esse filme é bizarro. Esse eu nunca vi, mas tudo que indica eu já vi uma definição excelente do Killing of a Sacred Deer, que é basicamente o seguinte: eu tenho preguiça de indicar esse filme para as pessoas,
porque eu sei que vai ser difícil explicar que a atuação tá sendo ruim de propósito. E o Lagosta é Nossa, mas a basicamente isso atuação também. do Colin Farrell é boa demais. No Lagosta ou Killing of a Não, Sacred dos Deer? dois, mas do Killing of a Sacred Deer em especial. É porque realmente exatamente isso que você falou. Nunca tinha ouvido essa definição, mas a cena embaixo. Eu lembro de ter visto esse filme num avião, cara. E Que isso. aí, a cara da Camila olhando pro filme sem contexto, sem ouvir, tava muito engraçada. Ela tava tipo. Que? Realmente o filme é bizarro. Mas enfim, prossiga num filme que é igualmente bizarro, chamado The Lobster. Bom, já para demonstrar a estranheza do filme de uma vez assim, é basicamente a história de uma sociedade, um futuro, eu vou falar, um futuro distópico, porque é horrível, é um pesadelo basicamente, mas não tô falando de Jogos Vorazes ou Maze Runner, é um futuro basicamente, né, que as coisas funcionam normal, o mundo parece normal, porém existe uma política que casais meio que são obrigatórios, e quando alguém se separa, enfim, está solteiro, aparentemente a partir de uma certa idade, a pessoa vai para um hotel, onde elas basicamente têm a condição de conviver com outras pessoas solteiras, e ela tem uma semana, não é? Acho que é um mês. Um mês, isso, uma semana seria muito pouco, mas é um mês, para conviver com as pessoas e encontrar um novo parceiro, que, enfim, vai seguir ela pro resto da vida. E se ela não encontrar, ela tem direito a escolher, primeiro, na verdade, antes dela escolher, ela, ela, ela vai ser caçada, basicamente, se ela não encontrar, ela vai ser caçada na floresta como um animal, e aí quando alguém capturar ela eventualmente, ela vai ser transformada, teoricamente pela loucura dessa sociedade, no animal de escolha dela. E o nome do filme é The Lobster, justamente porque o personagem principal escolhe virar uma lagosta. Então, assim, O The Lobster é de que essa ano, hein? É de 2016 também ou é de 18? é 2016. Aí, Mentira, 2015. 15? Ah, porque eu já ia falar que eu lembrei que o meu filme favorito de 2016, meu segundo filme favorito. O primeiro é Chegada, o terceiro é Dois Caras Legais, e o segundo não é The Lobster, o segundo é Animais Noturnos. Justo, justo. Que também é um filme difícil de classificar em gêneros, inclusive, diga-se de passagem. É um filme de vingança, basicamente. Que ele pode ser caracterizado como um thriller ou como um drama, diferentemente do Sim. Lagosta, que pode ser classificado como um surto psicótico, um ataque de esquizofrenia. Sim, sim. E é bem isso mesmo. Mas o The Lobster, ele é assim, o, no, a loucura no 220, porque o Yorgos Lanthimos, ele assim, é um conceito bizarro, então se o filme tratasse isso em um tom sério ou muito sóbrio, ficaria ridículo, mas não intencionalmente. Então, de novo, é um filme onde que as atuações são ruins, mas é proposital, porque é uma sociedade que não convive de maneira normal, assim, não existem relações interpessoais. O que aconteceria no mundo se as pessoas fossem obrigadas a formarem casais, senão elas iam morrer, literalmente. As pessoas não iam conviver da mesma forma. E geralmente o que acontece, né, que o que leva o Colin Farrell pro hotel lá, que ele precisa encontrar um novo par, é justamente que ele é surpreendido por uma traição, né, por parte da sua mulher, de fato que ele acaba divorciado, sua mulher já tem outro par, né, porque estava traindo o Colin Farrell, e agora ele se vê na posição que ele, ao invés de ter uma progressão normal de vida, né, que ele vai poder lidar com aquele acontecimento, processar e seguir em frente, não, agora ele obrigatoriamente precisa encontrar outra pessoa em 30 dias, senão ele vai virar uma lagosta. Sim, e o The Lobster, ele começa com essa meio que comédia absurdista e ao mesmo tempo quase que um filme de terror, porque é horrível, é um terror psicológico e às vezes bem físico, na verdade, mas ele é um terror muito mais psicológico porque, obviamente, é basicamente um rapto legalizado. Eu vou raptar a pessoa
vou trancar ela aqui até que ela, né, arrume um parceiro, porque nós decidimos que ela tem que arrumar. Então, é meio que um filme de terror, mas também ele é cômico, em como ele trata esse absurdismo, porque não teria jeito de não ser, pelo ridículo desse conceito da trama, que é trabalhar muito bem, principalmente nas atuações de todo mundo. O Lobster, ele é um daqueles famosos 2 filmes em um, porque o midpoint dele, que às vezes é, né, um ponto ali no meio do filme que a trajetória é mudada, o filme basicamente... Um ponto de virada, né? Exatamente, um ponto de virada em que as coisas mudam drasticamente. O Lobster, ele é um desses filmes por causa que, basicamente, o personagem muda de ambiente para ser o mais vago possível, e ele é, basicamente, agora obrigado pela circunstância a viver em outro ambiente que também é quase tão agressivo quanto o anterior, porém, nesse outro ambiente ele tem uma leve esperança. E é bonito, é genuinamente bonito, porque em alguns momentos esse se torna um drama pessoal no qual você sente pelo personagem. Você sabe que aquilo tudo é ridículo e muitas vezes você ri. E todos esses tons conflitantes, eles de novo, assim como o Profeta, né, que foi o filme do Pedro, eles talvez não fossem funcionar se outra pessoa tivesse uma pegada mais, enfim, diferente sobre o filme, mas o Yorgos Lanthimos meio que faz malabarismo com todos eles muito bem, e The Lobster é um filme que vale a pena ser assistido. Se você tem estômago fraco, não assista. Justo. Mas é um filme muito interessante, de um diretor que tem uma voz muito autoral e, enfim, ilustra muito bem o nosso ponto aqui. Você acha que você não citou nenhuma vez, né? Mas você acha que é marcante, porque na minha visão acaba que sim, que Lobster é também um filme de romance? Sim. O drama, na verdade, é uma mistura. As partes mais emotivas, mais sóbrias e emotivas do filme são basicamente um jogo ali de drama e romance, justamente pela esperança que o Colin Farrell tem quando ele muda drasticamente na metade do filme. Mas eu acho que se encaixaria, sim. É um romance mais velado, né? Porque não segue os clichês do gênero, mas eu acho que encaixaria junto com o drama, assim. Não, acho que faz sentido. E aí, para aproveitar que a gente está num momento aí de fogo contra fogo e que esse episódio está um pouco mais curto do que o usual, né? Porque o nosso tema talvez seja um pouco mais limitado e eu não escolhi exatamente filmes que você já tinha visto, então isso limita um pouco a discussão, né? Gostaria de propor aqui um exercício, Lucas, de a gente trazer aqui diretores que são difíceis de classificar, que você falou aí de Charlie Kaufman, que é um gênero por si só, Yorgos Lanthimos, que é um gênero por si só, Quentin Tarantino. Outro grupo de diretores que você gosta de citar com frequência aí dentro dos quadros do Sétimo Sentido, você acha que se encaixa num grupo difícil de se categorizar? Ou você acha que eles têm um gênero específico aí dentro das suas execuções? Eu acho que, enfim, você já deixou a deixa, né? Deixou a deixa. O Tô aí pra isso. Fargo é um filme, basicamente, que eu acho, é um dos poucos filmes que eu acho que o subtítulo em português é interessante, e até um termo em inglês, na verdade, né? Comedy of Errors. É uma comédia de erros. Porque é basicamente isso. Os irmãos Coen têm isso basicamente na filmografia deles toda, desde o filme mais niilista e sombrio, que é basicamente o No Country for Old Men, até o filme que é mais assim pra cima e quase que uma comédia do Frank Capra, que é o Hudsucker Proxy, ou Na Roda da Fortuna em português. Mas em todos eles a comédia é uma constante. E no Fargo ele é particularmente difícil Você enfim, encontra botar comédia só no com... Onde Fracos Tem Vez? Sim, em alguns momentos são pontuais, assim, não é tão escrachado e faz tanto parte da identidade do filme quanto o Fargo, porque a identidade da Margie, né, que é a personagem da Frances McDormand,
que é a policial que investiga tudo no filme, o DNA da personagem, basicamente, está intimamente ligado com a comédia. E o fato dela ser alguém, sim, é um filme que mostra situações terríveis em um lugar inóspito. Você fala assim, putz, mas será que vem uma pessoa, um xerife mega, enfim, durão pra vir investigar tudo isso? Não, vem uma mulher grávida, no meio do nada, que tem um sotaque mega, né, caricato e é mega brincalhona, e eles conseguem fazer com que isso seja, na verdade, esse design do personagem faz com que o filme seja ainda mais interessante, porque eles trazem um absurdo para essa situação que já é absurda por definição, pelo plot do filme, e que, enfim, dá uma outra dimensão da personagem, que deixa de fazer com que fique, de novo, só um filme genérico com um xerife durão que vai vir investigar tudo. Porque ela de novo, tudo isso, brincalhona, ela tem um espírito mais leve no filme, mas ela é ultra competente, ela resolve tudo no filme. Então, o Fargo tem isso, mas eu não vejo isso no Country for Old Men, porque por mais que existam dinâmicas mais engraçadinhas, tipo o Tommy Lee Jones com o deputy dele, né, o vice dele, basicamente. O vice dele é um cara mega inexperiente, então eles brincam com isso algumas vezes. Como, por exemplo, eles chegam na casa e o personagem do Javier Bardem deixou um líquido para fora, então ele ainda tá meio que, né, derretendo por causa do gelo que tava no copo. Aí o Tommy Jones fala assim, tá derretendo ainda. Aí passa um tempo, aí o xerife fala assim, o vice-xerife fala assim, meu Deus, tá derretendo, ele tava aqui há pouco tempo, sabe? Ele demora pra captar algumas coisas assim, e eles fazem piada com isso e funciona, é engraçado, mas a mensagem e por que esses irmãos Coen são tão incríveis, na minha opinião, eles nunca deixam, pelo menos nos que eu já vi, eu não vi alguns que são mais, enfim, controversos e menos queridos, como Lady Killers ou o Amor que Seu Caro, mas nesse filme eles não deixam a comédia, enfim, sobrepor o tema basicamente bem sombrio do filme, e funciona, assim, nas pequenas partes de comédia. Por exemplo, são diálogos coenianos que são muito engraçados. Eles têm esse time para comédia nos diálogos, sem ser uma questão de Aaron Sorkin, mas ser bem, enfim, idiosincráticos e espirituosos. Por exemplo, tem uma hora que o Josh Brolin entra numa loja de camping, enfim, entra numa loja que vende vários artigos, inclusive barraca de camping, etc, e fala, eu quero as hastes de uma barraca. Eu quero falar, a gente não vende as hastes da barraca, a gente só vende barracas. Tá, então eu quero uma barraca. Qual barraca você quer? A que tenha mais hastes. Então eles sabem introduzir até em um filme, de novo, um dos mais sombrios dele, no caso do Onde os Fracos Não Tem Vez, pequenas, enfim, pitadas de comédia que funcionam muito bem, na minha opinião. E eles conseguem fazer tudo isso, transitar entre todos esses tons, do mais sombrio e cínico até o mais espirituoso e ridículo e trágico, enfim, dentro do próprio filme, de um próprio filme, no caso, que é um dos meus filmes favoritos de 2018, muito subvalorizado na minha opinião, que é A Balada de Buster Scruggs, que é um filme que tem Eu gosto que você quase fez aí um Quero Ser Irmãos Coen aí, né? Mas tudo bem. Prossiga. Pois é. Tô entretido. Pois é, mas eu não consigo me conter. Mas o Balada de Buster Scruggs, ele é interessante porque ele segue uma estrutura bem legal de antologia, com histórias diferentes, mas eles transitam por todas essas histórias com tons absurdamente diferentes, que você pode pegar de diferentes filmes da carreira deles, em um filme só. Então, eles são meio que, assim, autores, são incrivelmente autorais, mas eles são meio que um gênero em si só. Acho um ponto bem interessante. O que você falou de Fargo, cara, eu acho muito legal, porque Fargo ele tomou uma identidade tão própria em relação a ser quase um gênero, né? Que a gente fala que filmes são como Fargo. Eu sempre acho curioso notar como alguns filmes eles transcendem lugar e contexto, né, para se tornarem referências. Isso
desde filmes que são clássicos, assim, absurdos, como é o caso, você descrever algum filme como sendo um Alien de X, né, que a estrutura é mais ou menos similar, ou um Tubarão de X. Que você também, por exemplo, tem filmes que são o Feitiço do Tempo, né? Só que versão alguma coisa, né? Que é o Groundhog Day. Sempre tem o Edge of Tomorrow, o Groundhog Day de ação. Aí tem o Palm Springs, que é o Groundhog Day com o Andy Samberg. Aí tem... E assim, tem 1000, né? Filmes assim, A Morte dá Parabéns, é o Groundhog Day de terror. Então, acaba que tem filmes que marcam ali uma presença no zeitgeist cultural, por exemplo, tem um bem babaca, que acabam transcendendo um pouquinho o gênero, né? Igual a gente, no nosso próprio Cinemnésia, o A Simple Plan, a maneira mais fácil de explicar para uma pessoa, o A Simple Plan, não é falar que é uma comédia negra com thriller e elementos de suspense. É tipo o Fargo do Sam Raimi, mano. É o jeito mais fácil de trazer. É um jeito bem fácil, mas ao mesmo tempo que é fácil, pela temática, não, pela geografia do filme e pelo plot no geral, eles são dois filmes completamente diferentes. Sim. Fargo é muito mais uma tragédia, não é tragicômico como Fargo, perdão, o Simple Plan é muito mais uma tragédia, não tragicômica como Fargo, e que explora, enfim, relações familiares, assim como o Fargo também, de novo, temas similares e plots similares, mas tons absurdamente diferentes, o que é engraçado, porque o Sam Raimi faz isso muito bem. Sim. O Sam Raimi meio que é um diretor que se encaixaria nessa categoria aqui de diretores que, né, não se estão restritos a um gênero, porque nada é menos definível como só horror ou só comédia do que Evil Dead. Ou Evil Dead... Morte do Demônio, como você me citou recentemente, como sendo um dos melhores títulos aí dos anais da história de títulos de filmes brasileiros. Sim, o Evil Dead, principalmente o 2, que é quase que um remake do primeiro, só que mudando alguns pontos principais do plot, só com verba, e verba nem tão grande, viu? Mas são filmes assim, de novo, você tem que saber aonde você está entrando. Se você for ver como uma, sei lá, comédia de terror, tipo Shaun of the Dead, que já é talvez estranho para algumas pessoas, se você não gostou de Shaun of the Dead, você vai odiar Evil Dead 1 e 2 e 3. Mas o Sam Raimi faz isso muito bem, e ele faz isso muito bem nos filmes mais mainstream dele, que uma das obras-primas do cinema, enfim, dos anos 2000, e um dos melhores filmes de super-herói, que é o Homem-Aranha 2, a gente já mencionou aqui, ele pega e faz uma cena de terror físico e slasher, basicamente, dentro do hospital, enfim, como sendo o nascimento do vilão de um filme da Marvel. Ele tem uma montagem que é aquela em que o Peter Parker anda pela cidade todo bobalhão, em que a música tá tocando Raindrop Keep Falling on My Head, que assim, se você pegar essa cena do Dr. Octopus nascendo e falar que ele tá no mesmo filme dessa cena do Peter Parker andando, enfim, no momento mais feliz dele, então, assim, como que esse filme vai daqui até aqui? E funciona? Não era pra funcionar. E o Sam Raimi, ele, não coincidentemente, grande amigo dos irmãos Coen, ele trabalha muito bem isso. Eu acho que realmente essa questão de múltiplos gêneros, ela é muito bem tratada por diretores e roteiristas e diretoras e artistas em geral que têm uma visão muito clara, né? E aí, independentemente de o que e como eles abordam, a visão segue dentro de uma mesma lógica, né? Então você vê geralmente em diretores muito autorais, né? Em diretoras muito autorais e em realmente cineastas, melhor, para usar um termo que resume mais a ideia, né? Porque às vezes são atores, às vezes são produtores, às vezes são escritoras, às vezes são que seja, que não importa o gênero específico ou o nicho que eles estejam tratando, que você enxerga a pessoa lá, né? Seja Edgar Wright, ou Sofia Coppola, ou Greta Gerwig, ou Guy Ritchie. Você fala assim, nossa, esse é um filme do fulano ou da ciclana, né? Então acho que acaba que
O Fargo ele é um shorthand, né, para usar um termo americano, que a gente está usando muito pouco termo em inglês aqui, então a gente precisa aumentar o número de termos em inglês nesse podcast, para um tipo de filme que remete a uma estética, um estilo dos irmãos Coen, né? Então às vezes vai ser um filme, não sei se você viu, um filme do Liam Neeson, que tinha tudo para ser um filme de ação genérico do Liam Neeson, como a gente tem todo ano, chamado Cold Pursuit. É o Fargo do Liam Neeson. Ouvi falar. É o Fargo do Liam Neeson. Sério? Essencialmente é isso. Não é um filme de ação genérico, é um filme que é muito mais próximo de uma comédia de humor negro do que de um filme de ação. E você tem outros filmes, como por exemplo Headhunters. É o Fargo do Morten Tyldum, né, que é um cara que eu gosto muito. Aí tem o Jogo da Imitação, que tem o filme que talvez seja o maior desperdício de um bom plot da história, que é o Passageiros. E o Headhunters é o Fargo do Morten Tyldum. Assim, a questão do setting é parecida, a tonalidade é parecida. Mas mesmo assim, o Fargo, apesar dele ser o resumo para muitas coisas, ele é muito Fargo, sabe? Talvez esse seja o ponto mais dissonante, que é um filme que é super autoral, super específico e que apesar disso serve como descritivo perfeito para outros filmes. Isso eu acho muito legal em relação ao Fargo especificamente e aos filmes, por exemplo, do Yorgos Lanthimos, que você citou anteriormente, porque o Yorgos Lanthimos, por mais que ele seja um cara ultra autoral, só tem o Yorgos Lanthimos. Ele é específico num ponto que você não tem outras pessoas que chegam em uma Yorgos Lanthimosice dentro da comédia. Você tem outros diretores que invocam elementos que se aproximam. Eu acho que, por exemplo, o melhor exemplo de todos aqui é o Ari Aster. Eu acho que o Ari Aster ele se aproxima do Yorgos Lanthimos, especialmente nos curtas dele, que ele faz alguns twists meio psicóticos, para usar um termo genérico, mas perturbadores, talvez seja a melhor maneira de colocar isso, que acabam sendo até cômicos, de tão desconfortáveis. Então talvez acho que esse é o diretor que mais se aproxime de um Yorgos Lanthimos da vida, e validando o seu ponto aí do terror do Yorgos Lanthimos também no Lagosta. Mas o que me chama muita atenção no Fargo é justamente isso, que apesar de ser um filme que tem uma especificidade equivalente à do Yorgos Lanthimos em Lagosta, apesar de ser um filme que tem ali uma multiplicidade de gêneros tão notória quanto Um Profeta, ele é um filme que caracteriza muito bem um estilo de filme. O Fargo é quase um gênero em si só. Então, realmente é um tipo de filme que acho muito marcante, não só para o cinema como um todo, mas para essa discussão de gêneros. E aproveitando esse gancho que a gente está dos gêneros, eu queria trazer um último filme aqui, que eu não sei se você viu, eu acho que não, mais uma vez, então vou fazer aqui uma recomendação tripla, né, basicamente, e entrar um pouquinho em um ponto que a gente não abordou ainda, que essas gente estão falando só de comédias, vocês já falaram 5 comédias, e eu estou escutando bem, apesar de Um Profeta não ser exatamente uma comédia, está um pouco mais longe disso, eu estou escutando você reclamando disso, telespectador. Um grande abraço pro Tony, que está assistindo agora. Estou escutando você falando isso aí, Tony. Mas, então eu vou trazer para você, exclusivamente, um filme que é um drama, uma tragédia, mas que também é um thriller, mas que também é um romance, mas que também é um filme policial. E, mais interessantemente do que todos esses fatores, é um filme que tem 3 protagonistas diferentes e que tem uma visão subjetiva desses 3 protagonistas, trazendo 3 atos que são, ao mesmo tempo, um filme de um ato só. Aí você fala assim, puta merda, qual pode ser este filme maravilhoso e com tantas peculiaridades? Eu falo para você, querido telespectador, estou falando de O Lugar Onde Tudo Termina, ou The Place Beyond the Pines, o primeiro filme que eu dei nota 10 lá no Abaixo da Crítica, estando Ryan Gosling, Bradley Cooper, Dane DeHaan e muitos outros atores e atrizes, mas basicamente The Place Beyond the Pines acompanha a história do personagem vivido pelo Ryan Gosling, que é aí um criminoso de pequeno padrão que está ali rodeando os circuitos circenses e etc e tal, e aí como ele interage com várias pessoas, entre elas o policial vivido pelo Bradley Cooper. E o Place Beyond the Pines, cara, ele é muito peculiar porque eu acho que ele tem... É o filme que eu consideraria que tem mais sequências de ação sem eu falar que é um filme de ação, que eu já vi na vida. Ao mesmo tempo que tem, por exemplo, a perseguição de carro, que eu acho que é a melhor perseguição de carro que eu já vi. Ponto.
que é bizarro de se falar de um filme que eu categorizo como sendo um drama meio thriller, mas em essência, na verdade, ele é uma tragédia, né? A gente colocou filmes que são em essência comédia, esse filme é em essência uma tragédia. Dá pra não dar spoiler que isso eu quero ver, hein? Não vou dar spoilers, não vou. Esse vai ser o maior nível de spoiler que eu vou chegar. Mas o que eu acho bem interessante, que ilustra muito bem essa discussão, isso que eu falei aqui. É um filme que tem elementos fortíssimos de ação, ele tem elementos fortes de comédia, inclusive uma participação que é Chef's Kiss, do meu queridíssimo Ben Mendelsohn, que é um dos meus atores favoritos, que eu acho que é um dos atores mais subvalorizados da história do cinema, mas especialmente aí nos últimos 20 anos, porque ele foi muito typecast como um vilão atrapalhado, sendo que o Ben Mendelsohn, na verdade, tem uma profundidade que as pessoas se recusam a ver, inclusive de outros filmes do Ben Mendelsohn, como Mississippi Grind, que ele faz um dueto bem legal com o Ryan Reynolds, não com o Ryan Gosling, e também gosto muito da série Bloodline, que o Ben Mendelsohn é um dos protagonistas, mas enfim, o The Place Beyond the Pines, ele consegue ser tudo isso e, novamente, ele tem mesmo assim uma unicidade de visão, né? Então é um filme que troca de gênero, troca de protagonista, troca de ritmo e ao mesmo tempo ele continua sendo um filme que claramente conta uma história coesa. Então isso me impressiona muito, especialmente porque é um filme longo, né? Assim como Um Profeta tem 2h30, esse filme tem 2h20 mais ou menos, e ele é bem diferente do outro filme mais famoso do diretor Derek Cianfrance, que também inclusive dirige o Ryan Gosling no filme Blue Valentine, né? Sendo o outro filme notório da Derek Cianfrance. Inclusive estou devendo ver uma série dele, que é uma série que o Mark Ruffalo ganhou o Emmy agora, chamada I Know This Much Is True, então tem que ver essa série de forma um tanto quanto urgente, né? Porque é o Derek Cianfrance, mas enfim. O The Place Beyond the Pines, Lucas, eu acho que ele vale super a pena ser assistido como, primeiro, é um puta filme, mas segundo, ele é um estudo maravilhoso de como é que funcionam atos em um filme. Assim, é realmente extraordinário como é que o filme ele consegue contar uma história de uma maneira, de uma organização muito diferente, que eu acho que o Christopher Nolan sentiria inveja, porque ele é pouquíssimo tradicional na sua abordagem, mas ele não é estilístico pelo mero prazer de ser estilístico, sabe? Ele não está ali usando uma estruturação diferente para se disfarçar como sendo uma obra que ele não é. Não, na verdade o filme ele utiliza a estrutura justamente para fazer o seu ponto, né? E através disso ele vai mudando de gênero junto com a mudança de protagonista. Então, ele primeiro é um filme que é um thriller de ação, depois ele vira um filme que é um policial de drama, depois ele vira um filme que é quase que um coming of age. E essas coisas elas coexistem na medida que elas vão sendo trazidas através de diferentes lentes dentro do filme. E isso funcionar para mim, por si só, é estrondoso. Então, não poderia deixar uma recomendação mais forte para vocês do que aí The Place Beyond the Pines. Foi um filme que realmente eu entrei com baixíssimas expectativas e saí com memórias muito positivas aí em relação à execução. Especialmente foi um filme que me fez me interessar mais sobre o cinema, me fez querer pesquisar mais sobre o cinema. Eu falei, gente, por que eu gostei tanto desse filme? Por que ele é tão diferente? O que ele fez aqui que me acendeu uma luz assim de uma ideia de, nossa, meu Deus, será que existem mais filmes assim? A resposta é não tantos quanto eu gostaria. Interessante, mas o The Place Beyond the Pines não está no topo da minha lista, principalmente pelo Ryan Gosling, que é um cara que eu gosto de acompanhar bastante, mas o Bradley Cooper também é um puta ator, a Eva Mendes também é uma grande atriz, mulher do Ryan Gosling. Esse foi o filme, inclusive, que a Eva Mendes e o Ryan Gosling conheceram. Foi? Não sabia dessa. Que eles são aí, pra você que não sabe, telespectador, pra usar uma frase aí do sétimo sentido, eles são um casal. A Eva Mendes e o Ryan Gosling se conheceram no filme O Lugar Onde Tudo Termina. E é de 2013, não é? Se bobear é 16, viu? Mas talvez eu só tenha visto ele em 16, então poderia também. Não, 2012. Não, tem Eu vi ele em 16. 2012. Tá. Bom, pra você ver, 2012, 2013 ali foi um período em que grandes casais de Hollywood se formaram, Greg Gerwig e Noah Baumbach e Ryan Gosling e Eva Mendes. Mas o Place Beyond the Pines ele é um filme que eu quero muito ver, ele me intriga porque ele é um dos filmes que parece passar por baixo do radar de muita gente, inclusive do meu. Super. Pelo fato de que ele não parece ser
Não, eu vou ler pra você Enfim, só o isso- cast, pra você ter uma ideia Aham. do quão cineminese esse filme é. Bradley Cooper, beleza? Eva Mendes, Dan DeHaan, né? Que pra quem não sabe, o Dan DeHaan fez aí o Duende Verde no Homem-Aranha antes do Tom Holland. Fez também o Chronicle, fez também o Valerian, a cidade de sei lá quantos planetas. Temos Emory Cohen, que é o protagonista também do filme Brooklyn, que eu gosto bastante com a Saoirse Cohen. Na verdade não é um protagonista, né? Ele é o, o par romântico principal do filme. Temos Rose Byrne, que é uma atriz que eu particularmente gosto bastante, né? Ela teve notoriedade aí nos filmes dos X-Men, mas ela se consagrou como uma grande atriz de comédia. Temos Mahershala Ali. Mahershala Ali. Sério? Ele tá nesse filme? Tô te falando sério. Bruce Greenwood, que também está presente em tudo, assim, em resumo, né? Mais ou menos Tudo, isso. né? Bruce Greenwood, aquele cara que faz aquilo. Ele é aquele cara que faz aquilo ali, né? Pra vocês terem uma referência de que um filme que aparece ele como protagonista, ele é o protagonista de Jogo Perigoso, né? Adaptação aí de uma história do Stephen King para a Netflix. Ben Mendelsohn, Ray Liotta, também está no The Place Beyond the Pines. Então, assim, É só que eu sabia. é um filme recheado de estrelas e por algum motivo ele não é tão assistido assim. Inclusive, ele foi um dos filmes a ganhar a nota A mais no nosso queridíssimo Chris Tuckman. Então, fica aí a trivia em relação ao cast de Place Beyond the Pines. Mas sim, o Place Beyond the Pines é um filme que eu já estava intrigado justamente pelo que eu tinha ouvido falar dele, pelo que você falava dele. E agora eu tô ainda mais porque eu não imaginava que fosse um filme, enfim, tão inventivo como você descreveu na sua estrutura. Porque, como eu falei, ele parece às vezes passar por baixo do radar de muita gente, por não necessariamente ser um filme ruim, mas ser um filme que às vezes você já sabe o que você vai esperar, sabe? E pelo que você descreveu, não é isso. Ele tá no topo da minha lista agora, eu vou assistir ele com certeza cedo. Fico feliz, fico feliz. Então, se você não levou uma coisa desse podcast, leve aqui, que a gente tem várias boas indicações, mas assista primeiro The Place Beyond the Pines, que pouca gente assiste, apesar de isso talvez poder também ser assunto de um cineminese, assim como os filmes citados anteriormente, The Guard, que eu acho que seria um belo cineminese também em relação a filmes de humor negro. Fargo não é tanto, porque ele é um clássico aí já do cinema pop atual. Mas de qualquer forma, então temos aí The Place Beyond the Pines, Un Prophète e Obrigado por Fumar, Thank You for Smoking. Você teve Fargo, O Lagosta e o seu primeiro foi O Na Mira do Chefe, né? In Bruges, que é um filme que eu indiquei 437 vezes ao longo dos meus vídeos no YouTube. Mais algum comentário aí revolucionário, Lucas? Você cansou tanto de indicar na mira do chefe que agora você só aponta pro seu braço. Eu só faço assim, esse aqui, ó. Assiste esse aqui. Tem aqui. Inclusive tá descascando pacas que eu retoquei a tatuagem. Ou senão, não, gente, não retoquem tatuagens. Porque na verdade você vai sentir a mesma dor que você sentiu antes e você não vai sair com uma nova tatuagem. Então não vale a pena. Fica aí a dica de tatuagem do nosso querido Pedro Santana, diretamente aí da sua sabedoria aí em relação ao retoque. Mas de qualquer forma, fica aí a indicação desses belos filmes e a mensagem final de que no final das contas, gente, gêneros são só maneiras mais convenientes da gente categorizar as coisas para trazer com uma assertividade maior. Então, se vocês forem me pedir alguma recomendação, se vocês forem pedir lá no Twitter pro Lucas uma recomendação de filmes, fala qual gênero que vocês querem e preferencialmente dá 2 ou 3 filmes que vocês estão buscando aí uma comparação aí em relação a eles. Se vocês fossem, por exemplo, me falar sobre The Place Beyond the Pines, eu teria algumas indicações, como por exemplo Animais Noturnos. Eu acho que tem ali uma certa similaridade. De qualquer forma, indica aí um filme que é parecido com O Lagosta, Lucas. Eu diria que, putz, agora você me jogou pra baixo. Você diria que eu te joguei embaixo do ônibus, Lucas? Diria que eu não tava esperando essa. O Lagosta, assim, pelo que tudo indica, eu não vi ainda, mas pelo que tudo indica, o Killing of a Sacred Deer é bem parecido. Isso é verdade. Apesar de ser um pouco mais macabro. Mas então fica a indicação também. Se você quiser assistir assim, numa situação bem desconfortável, talvez tipo no ônibus, do lado da sua mãe,
seria uma experiência interessante, mas talvez não tão recomendável. De qualquer forma, é sempre recomendável que você assista, compartilhe, curta e se inscreva aqui no canal do podcast Sétimo Sentido, ou se você está nos escutando no iTunes, Spotify, Apple Podcasts, qualquer outro meio em que você consome esse tipo de conteúdo, dê sempre a sua avaliação e a sua indicação para os seus amigos. É a maneira que a gente tem de espalhar a palavra desse podcast maravilhoso que é o Sétimo Sentido. Eu sou Pedro Santana, comigo sempre está Lucas Ribeiro e nos vemos no próximo episódio, que é um daqueles especiais, um daqueles do tema Quero Ser. Grande abraço.